Eu, como o Igor me apresentou, né, eu sou psicóloga e eu trabalho no mundo corporativo, né, assim, para ficar mais fácil de explicar. Eu não segui ainda uma linha clínica de atendimento, né, mas para quem está familiarizado aí com termos da psicologia, eu quero começar a atender, né, eventualmente aí nos próximos anos, e talvez eu siga uma linha do cognitivo comportamental, acho que é uma linha que eu me identifico muito. Então, para quem já está familiarizado aí, já faz terapia, cuida, né, da mente também, já sabe do que eu estou dizendo aqui. Para além dessa pessoa, né, profissional, que o Igor me apresentou aqui agora, e tia dele, eu sou casada, né, eu tenho 39 anos, eu tenho pet, eu gosto de ouvir música, gosto de assistir série, gosto muito de ouvir podcast, sou, assim, viciada em ouvir podcasts de vários assuntos, de vários temas para eu me antenar. Gosto de viajar, gosto de andar com meu cachorro, passear, sou santista, sofredora, enfim, então são algumas características aí sobre mim, também para vocês me conhecerem, né? Nós não só sou a Priscila profissional, assim como vocês, né? Não só sou uma coisa, sou várias coisas, sou irmã, sou filha, sou esposa e sou amiga, e acho que isso vai completando a gente aqui enquanto pessoa. E hoje eu preparei aqui um momento para a gente falar um pouquinho, né, sobre a resiliência. Eu queria começar, assim, trazendo um aspecto que eu acho super importante, né, para quem também conhece um pouquinho, sabe que a psicologia, ela é uma ciência e que estuda ali o comportamento humano, as emoções, os pensamentos, como é que são os processos mentais, né, tudo com base em evidência, em pesquisa, em método científico, né, e o objetivo dela é promover um bem-estar psíquico para o paciente, cliente, independente da crença religiosa da pessoa. Então, a psicologia e a religião, elas não se misturam neste sentido, né? Porque aí a religião é um sistema de crenças, são as nossas práticas, os nossos valores espirituais, que são baseados numa fé que a gente constrói, né? Numa tradição que a gente tem, na relação que a gente tem com aquilo que é sagrado para nós, variando e varia aí de acordo com cada cultura, cada doutrina, cada método, né, que a gente sabe que tem as religiões. Mas a psicologia, então, eles são distintos, né, e ela não invalida a crença religiosa. Então, eu, Priscila, se for atender um paciente, um cliente que é de uma outra religião, eu não posso invalidar ali a religião dele. Eu preciso respeitar isso e acolher o indivíduo, né, enquanto indivíduo, e não pela fé que ele tem, né? Então, eu acho que isso fica super importante de colocar aqui nesse início. E trazer esses pontos para vocês antes de eu seguir aqui, porque eu gostaria de seguir lendo alguns versículos, né, que falam muito sobre o tema que a gente vai tratar aqui hoje, tá? Pode ler versículo, né, Igor, aqui, tá liberado, né? Beleza. E, gente, eu não tô vendo vocês assim, por causa aqui da apresentação, não vejo todo mundo, se alguém tá, né, reagindo a alguma coisa, mas qualquer coisa vocês abram o microfone e me parem, tá? Porque senão fica um monólogo aqui mesmo, eu explicando e vocês só ouvindo, tá bom? Eu queria trazer, então, para que a gente possa refletir aqui hoje, o primeiro versículo é em Romanos 12, verso 2, e que fala dessa forma, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a Bíblia, para mim, assim, acredito que para muitos de vocês também, ela é um manual, né, que traz sobre vários temas da nossa vida. E aqui ela fala para a gente não se conformar com esse século e transformar-nos, né, pela renovação da nossa mente, para que a gente experimente qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, acho que esse versículo fala bastante comigo e eu quis trazer aqui hoje. Eu trouxe também o versículo de Filipenses, né, o capítulo 4, Filipenses 4, do 6 ao 8, e que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Gente, olha que coisa incrível, né? Como que a Bíblia já traz uma série de orientações incríveis aqui para nós. Eu até queria ler, assim, mas, né, aqui para a gente guardar esse versículo de novo. Então, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, eu gosto muito desse verso também, acho que aqui casa muito com o que a gente vai falar hoje, e eu gostaria de trazer aqui para vocês. E um terceiro e último versículo, né, é 2 Coríntios, também capítulo 4, verso 8 e 9, que diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Então, acho que todo esse amparo de Deus a gente vai ter aqui, né, com esse nosso manual, que é a Bíblia, e que nos faz, né, passar por momentos difíceis, que a gente trava batalhas diariamente, né, todos os dias. E essa passagem bíblica eu gosto muito porque ela enfatiza que, apesar das tribulações, da perseguição, de nos abatermos, nós cristãos não somos consumidos por esse problema, né, a angústia, o desânimo, o desamparo, não são o destino daqueles que confiam em Deus. Então, em 2 Coríntios 4, 8 e 9, esse último verso fala sobre essa força e a resiliência que os cristãos encontram, que nós cristãos, né, encontramos na nossa fé, mesmo em meio às adversidades. E aí eu queria começar a falar um pouquinho sobre o nosso tema. Se você puder passar, Igor, por favor, o slide. Perfeito. Eu trouxe aqui um conceito que eu acho muito interessante também, né? Que é nós somos uma tríade, né? Compostos por corpo, mente e a parte social. Então a gente tem um termo na psicologia que diz que o ser humano ele é um ser biopsicossocial. E aí eu trouxe aqui um pouquinho de definição disso, né? O corpo, que é o cuidado físico que a gente tem com o nosso corpo, alimentação, descanso, então tudo relacionado ali ao que é físico, né? A mente, então são os nossos pensamentos, a nossa personalidade, as nossas emoções, o social, que é a nossa interação com os nossos meios de conexão, a nossa cultura, a nossa família, com as pessoas que a gente se relaciona, e eu trouxe ainda um quarto ponto que ali eu acho que é um complemento, que é a nossa alma, né? Para nós que cremos, a nossa alma é a nossa fé, a nossa identidade, a nossa conexão com Deus. E eu queria trazer um pouquinho, né, desses cenários. Então, o ser humano como ser biopsicossocial, quando a gente fala ali de fatores biológicos, né, que são esses mais práticos que a gente acabou de falar, vai se referir mesmo à característica física, genética, fisiológica do indivíduo, é como ele é, né, a idade que ele tem, qual que é o gênero dessa pessoa, como que está a saúde física, como é que são as predisposições genéticas dessa pessoa, né, então isso são os fatores biológicos ali do corpo dessa pessoa. A gente segue então para os fatores psicológicos, né, que abrangem outros aspectos agora, então esses agora de personalidade, vai falar das nossas emoções, né? A gente tem 4 principais emoções, que é a tristeza, a raiva, a alegria, o medo, né? Para quem assistiu aí divertidamente sabe do que eu estou falando. Então, a gente tem o controle das nossas emoções também, a cognição, então a forma como eu aprendo. Tem pessoas que são mais visuais, aprendem de uma forma mais visual, tem uma tendência a aprender de melhor forma, por imagens, né, por gráficos, por diagramas, por vídeos, né, e se ela estiver num lugar em que ela se distrai facilmente, assim, com ruído,
Então, ela prefere um ambiente mais calmo para estudar, né? Então, nós temos todos esses tipos de aprendizado e pessoas e formas, né, de aprender. Tem as pessoas auditivas que aprendem melhor ali através de uma explicação, alguém explicando, desenhando ali para ela aprender, uma discussão, uma gravação de áudio, né? Eu aprendo muito assim, eu ouço muito podcast e aprendo muito. E os sinestésicos, né, que são as pessoas que aprendem melhor fazendo. Eu tenho que fazer, eu tenho que me movimentar, eu tenho que aqui colocar a mão na massa para eu poder aprender, eu aprendo melhor assim. Então a gente vai se identificando, né? Esses também são fatores psicológicos que entram aqui como conceito para nós. Então, as motivações e as experiências individuais, assim, de cada indivíduo que moldam a forma como essa pessoa percebe, reage, né? Às vezes acontece uma coisa comigo, acontece uma mesma ou uma muito parecida com outra pessoa e nós temos reações diferentes. Então é isso que eu quero trazer aqui desses fatores psicológicos ainda nesse ser humano que é essa tríade biopsicossocial. E os fatores sociais, eles incluem todo o contexto mesmo que a gente está inserido, né? Então, a nossa família, o nosso ambiente de trabalho, as nossas relações sociais, então nossos encontros na igreja ou qualquer outro lugar que a gente vai, num restaurante, enfim, sai com os amigos. Então, quais são esses padrões de comportamento? Quais são as normas sociais que a gente aceita? Né? A gente às vezes olha, fala, nossa, fulano é dessa forma. E são normas sociais que para aquela pessoa não tem tanto valor e para mim tem muito valor, né? Então, esse é um ponto super importante aí da parte do social e que faz parte de cada ser humano. Né? Então, fazendo uma transposição aí para a psicologia, também para a gente já começar a falar sobre resiliência, né? Que aí eu quero que o Igor passe, por favor, a nossa apresentação. A gente vai falar de resiliência, né? Que é uma habilidade. Então, aqui eu já gosto bastante porque eu trabalho, né, com habilidades, né, o famoso char, conhecimento, habilidades e atitudes, né, de cada sujeito, de cada pessoa, então eu avalio isso ali naquela pessoa, no meu caso, o fim é para que essa pessoa seja aprovada para uma vaga, para uma posição dentro da empresa. Mas é uma habilidade que a gente pode trabalhar, né? Que é uma prática que a gente pode ir desenvolvendo e ser um pouco mais resiliente. Então é isso que eu quero hoje trazer aqui para vocês, 3 pontos assim que a gente pode observar e trazer como conceitos aqui de resiliência e como que a gente aplica, qual que é a aplicabilidade disso no nosso dia a dia. Tá? Então, eu coloquei o conceito aqui de resiliência humana, a nossa resiliência humana, que é uma tendência natural para se recuperar, ou superar com facilidade um problema que aparece, né? Então, se a gente falar de resiliência humana, é isso. Mas ainda, o termo resiliência tem origem na física, né? Que eu dei uma pesquisada aqui, quis trazer esse conceito para vocês, que também descreve como a propriedade de um material de retornar à sua forma original. Então, após ser submetido a uma força ou uma pressão. Então, você moldou aquele material, mas ele volta ao seu estado original, né? Se você, quando a gente chama isso no conceito da física, né? Em termos de resiliência. Então, só para vocês entenderem aqui, que eu coloquei os 2 conceitos da resiliência humana e da resiliência, né, no contexto da física. A apresentação caiu, tá, Igor? Só para avisar. E aí, mas tá tudo bem também, tá? Se não conseguir, tá tudo certo. E aí, fazendo essa... Quer falar? Eu já vou colocar aqui. Tá tranquilo. Pode seguir, que eu já vou colocar. Perfeito. E aí, a gente fazendo uma transposição, então, né, dessa resiliência para a psicologia, né, a resiliência, ela vai se referir ali à capacidade daquele indivíduo de lidar com estresse, lidar com adversidade, lidar com os traumas, né, sem que isso se carregue, sem que isso perpetue, sem que ele sofra aqueles danos de uma forma muito longa, né, então o que a gente quer é que a pessoa ok, né, a gente está sujeito a todas as frustrações, traumas, então a gente viva aquilo, a gente elabore aquilo, que lições que eu tiro daquilo, e eu siga em frente, né, porque daqui a pouco vai acontecer um outro choque desse. Então, a resiliência, ela vai se referir a essa capacidade do indivíduo mesmo de lidar com todas essas condições,
vivenciando aquilo, né, sem negar, mas passando por aquilo. Então não fica naquele buraco profundo que a gente sabe que é super perigoso se a gente entrar nesse tipo de buraco, né? E a gente vai falar aqui um pouquinho. E aí, eu trouxe aqui um pouquinho também, né? Quero trazer aqui para vocês um pouquinho das características dessas pessoas resilientes, né? Então, qual que é a principal característica da pessoa que é mais resiliente? Ela é uma pessoa mais otimista, né? Uma pessoa mais adaptável, é uma pessoa com uma boa autoestima, ela tem capacidade de aprender com os erros, né? Então a gente vai percebendo isso nessa pessoa. E a resiliência, ela não é um traço que é inato, né? Ela é uma capacidade, como eu coloquei, uma habilidade que pode ser desenvolvida, pode ser aprimorada ao longo da vida, né? A resiliência, ela é fundamental para a saúde mental, o bem-estar, a capacidade da gente alcançar os objetivos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. A gente também está ouvindo falar muito, né? Para quem trabalha aí sobre resiliência no mundo corporativo. A gente precisa ser resiliente, é o caos dessa aceleração que a nossa vida tem, a gente precisa se adaptar, todo dia uma novidade, todo dia uma tecnologia nova, todo dia uma IA nova, e a gente tem que lidar uma rede social. Então, o tanto de informações que a gente tem, a gente ouve também para a gente ser resiliente no mundo corporativo. Então, isso permeia aí, vocês podem ver que permeia por várias fases da nossa vida e aspectos diferentes. E aí eu gostaria de trazer aqui também, né, uma reflexão aqui para nós, né? Como que a gente lida com situações de estresse, assim, que durante grandes mudanças, né? Durante momentos difíceis nossos, como que a gente lida com isso? Porque isso mostra onde está a nossa resiliência, né? Algumas pessoas, elas passam por uma dificuldade e umas perseveram e outras desistem, né? A gente ouve, infelizmente, muitas histórias de pessoas que desistiram mesmo de lutar pelos seus planos, pelos seus sonhos, né? E às vezes a gente até fala, nossa, é uma situação tão pequena, né? Aspas, pequena para aquela pessoa, mas para aquela pessoa foi um sofrimento muito grande, né? Então a gente vê as pessoas passando por talvez uma dificuldade muito parecida e algumas delas saindo do outro lado e outras completamente afundadas ali naquela situação. Então, o que que acontece, né, com essas pessoas? Por que que a gente reage da forma que a gente reage, né? Então, a gente, tenho certeza que vocês já ouviram também, assim, palestras, não sei, assim, de pessoas que, poxa, às vezes passaram por uma situação super difícil, que a pessoa, sei lá, adquiriu uma deficiência, nossa, aconteceu isso, eu era, né, uma pessoa normal e agora eu tenho uma deficiência, perdeu alguém, e a pessoa ressignificou aquilo e está ali contando, e a gente sempre se inspira com aquelas histórias, né? Então, é muito interessante, assim, a gente pensar, né? Então, por isso que eu quis trazer essa reflexão de como que a gente lida com as situações de estresse, situações difíceis, né? Momentos difíceis que a gente passa. Então, sei lá, perdi alguém, né? Muito importante para mim. Então, um luto, uma dificuldade financeira, perdi um emprego, né? Sei lá, um divórcio. Às vezes a gente passa na nossa vida, ou dos pais, ou de alguém próximo. E com certeza, né, quem já passou por isso, é bem importante refletir como que você enfrentou isso, né? Como que esse momento moldou você, né? Como que esse momento te mudou em alguma coisa? De que forma você reagiu? Você buscou ajuda? Você se retraiu? Você desistiu de se abrir? Falou, puxa, não, relacionamento não é para mim, não confio mais em homem nenhum, não vou mais seguir por esse caminho. Então, é super importante a gente pensar em como a gente reagiu a esses momentos bruscos, assim, de traumas e de momentos difíceis da nossa vida, para que a gente entenda o quanto nós estamos resilientes, né? Então, é importante buscar na nossa história esses acontecimentos para a gente medir isso um pouquinho. E aí eu queria compartilhar, então, a partir de agora, a gente foi trazendo aqui alguns conceitos, né, mas compartilhar agora 3 passos que eles são baseados em estudos, né, e dentro de um desses estudos tem um artigo que fala sobre resiliência, e aí eu estava vendo esse artigo e, enfim, preparando aqui a nossa aula de hoje. Então, a gente tem 3 passos aqui que eu gostaria de trocar com vocês agora. E o primeiro deles assim, o primeiro passo, primeiro de tudo, é a aceitação persistente e perseverante da realidade. E aí você pode falar, meu Deus, que isso? Né? Não entendi nada.
Calma, vou explicar para vocês, né? Então, eu falei ali mais um pouquinho antes, né, das pessoas otimistas, né? E a aceitação persistente e perseverante da realidade não é você ser aquela pessoa chata que tudo não, olha o copo meio cheio, não, mas vai dar tudo certo, não, mas isso. Não, é você olhar de uma forma realista, né, e olhar e ser perseverante da realidade. Então, a aceitação persistente e perseverante da realidade não é ser aquela pessoa super otimista que vê tudo de forma positiva, que se torna até uma chata, né? Muitas vezes a realidade não é como a gente quer, né? A gente tem perda, tem frustração o tempo inteiro, tem mudanças, né? Que, poxa, tá indo por aqui, agora tem que voltar para cá. Meu Deus do céu, né? Então a nossa tendência realmente é resistir, é lutar, né, contra aquilo que está acontecendo. Mas essa luta, ela por muitas vezes prolonga o sofrimento, né? Então a gente tem uma mania, né? Tem até uma foto no Instagram que às vezes eu vejo que o pessoal posta que é uma mãozinha sangrando assim, mas segurando ali uma corda, às vezes um relacionamento, uma coisa que está te deixando tão para baixo, tóxico, né? Um trabalho, enfim, N situações que estão nos deixando super para baixo e a gente está segurando aquilo, né? Então, a tendência que a gente tem de segurar, de lutar, né, contra aquilo que está acontecendo, mas essa luta pode só prolongar esse sofrimento. Então, a aceitação verdadeira, consciente, é o primeiro passo, né, de uma cura, para a gente chegar numa cura. E aí a gente vai falar, assim, esse tema, ele é um tema muito amplo, né, a gente poderia falar aqui muito de várias nuances, da própria terapia em si, né, de como a gente coloca isso como prioridade, a gente se coloca como prioridade, mas enfim, depois pode ser tema para a gente falar numa outra aula, né, mas então esse primeiro passo que é a gente realmente ter uma aceitação persistente e perseverante da realidade. E aí, quando eu falo de aceitar, né, poxa, vou aceitar, né, que essa situação tá assim, não é se conformar, não, vou fingir que tá tudo bem, não é isso, é realmente reconhecer, é falar, não, isso tá acontecendo, ponto final, isso está acontecendo, eu não vou mais gastar energia tentando mudar aquilo que já é, assim, né, então vou deixar de brigar com a vida para eu cuidar de mim mesmo com um pouco mais de compaixão e presença, né, a gente vocês devem perceber isso. A gente tem compaixão com todo mundo. A gente tem paciência com todo mundo. Mas talvez muito pouco conosco, né? Então, o quanto a gente está dedicado a se colocar enquanto prioridade e cuidar da gente mesmo com um pouco mais de compaixão e de presença. E a aceitação é um ato muito corajoso, né? A gente fala, não, a pessoa tá, nossa lá, aceitou. Aceitei porque sou corajosa em aceitar, em ver que a realidade é aquela, é eu permitir que a dor venha, né? Sim, eu me afogar nela por um tempo, é olhar para ela e falar, putz, não era o que eu esperava, mas é a partir daqui que eu vou caminhar. Então, assim, aceitar a realidade é abrir espaço para seguir, né? Com mais leveza, com mais verdade consigo mesmo, que é o mais importante de tudo, com mais conexão com tudo aquilo que importa para mim, tirar o foco daquilo que realmente não foi, e eu vou me empenhar para fazer meu melhor, vou enfrentar a realidade como ela e eu vou seguir, né? Então acho que esse é o grande ponto. Eu não sou psicóloga clínica, eu abri aqui falando para vocês disso, mas eu já fiz muita terapia, e sim, né, psicólogos precisam fazer terapia, porque a gente tem muito esse contexto, né, de quem cuida de quem cuida, né, então a gente precisa também se cuidar e buscar esse cuidado, e uma psicóloga que me atendia, ela tinha algumas práticas clínicas, né, que eram muito interessantes, que ela buscava, que é fazer um esquema de pensamento mesmo. Então, assim, entrei numa situação horrível, difícil. O que é a primeira coisa que eu vou pensar? Essa situação está no meu controle? Perfeito. Se tiver, eu vou buscar como eu posso resolver, vou buscar solução, eu vou marcar uma reunião, eu vou pedir perdão, eu vou conversar, eu vou resolver. Eu vou atrás de soluções para eu resolver. Se não tiver no meu controle, eu não vou resistir, eu não vou lutar, eu vou seguir. Até criando aqui, anotando um pouquinho dessa aula, essa semana foi interessante que eu estava discutindo, eu não lembro que assunto que era aqui com meu marido,
E aí ele falou assim, nossa, você viu tal coisa, tal coisa. Eu sei que era uma coisa assim mais absurda, assim, que ele estava super indignado. Você viu e tal? Aí eu falei assim, eu não tô nem aí. Não foi nenhuma resposta muito boa para ele, né? Aí ele, o que ele me respondeu foi o que mais me pegou, que aí ele falou assim, putz, eu queria ser como você. Porque assim, eu não tô nem aí se a coisa não estiver no meu controle. Eu tô falando aqui um exemplo meu, e é um exemplo bobo, mas só para vocês entenderem, né? Para a gente não realmente se apegar e segurar e resistir e lutar. Se não estiver no meu controle, eu não vou lutar, eu vou seguir e eu vou tirar características ali. Então, essa é a primeira característica de uma pessoa resiliente, né? Dessa aceitação, né? Então, vou até ler de novo aqui o que eu coloquei como primeiro passo, né? Que é a aceitação persistente e perseverante da realidade. Então, aceitação persistente e perseverante da realidade. Tá comigo? Vou resolver, vou buscar solução e vou fazer o meu melhor. Não tá comigo? Vamos soltar isso aqui, vamos ver como a gente aprende desse de outro jeito e vamos seguir em frente, tá? E a segunda característica de uma pessoa resiliente é uma crença muito profunda, baseada em valores de que a vida tem um sentido, de que a vida tem um propósito, né? Então, a pessoa tem uma capacidade de ressignificar essas situações difíceis. Eu dei exemplo ali também um pouquinho antes da minha fala, trazendo, né, sobre as pessoas que a gente ouve que passaram por situações muito difíceis, né, e que ressignificam as suas histórias e que tiram daquele momento, né, boas lições. Então, enfrentar esse momento de estresse, porque quando você dá significado para aquela experiência e fica naquela de ficar se perguntando, por que comigo? A gente cria vários cenários, né? Nossa, tinha que ser comigo, isso só acontece comigo, né? A gente precisa parar de entrar nessa zona de desespero, né? A gente cria inúmeros cenários na nossa cabeça, a gente entra em desespero, e aí a gente realmente não vai agir com resiliência nenhuma, né? Então, as pessoas resilientes, elas realmente elaboram cenários sobre o sofrimento que elas estão passando ali naquele momento. Ela cria ali uma espécie de significado para mim mesma, vou seguir em frente, gente. Então, vamos nessa, né? Então, essa é a segunda característica, então, de uma pessoa resiliente, que é essa crença profunda, baseada em valores, de que a vida tem um sentido, ela tem um propósito, e como que eu vou ressignificar aquela situação difícil e passar por isso. E a terceira característica, né, que eu acho a mais incrível de todas, para a pessoa que é resiliente, a pessoa que é resiliente é uma coisa, e nós brasileiros temos muito mais dessa criatividade, né? Que é a criatividade. Então, a terceira característica que eu trouxe aqui da pessoa resiliente é a criatividade. Né? Então, é uma das faces mais bonitas que se tem quando você consegue sair daquela zona de desespero e você consegue ressignificar e você dá um novo significado para aquilo. Né? A gente tem aí esses momentos de criatividade. Porque ser resiliente é improvisar mesmo, né? Uma solução ali para aquele problema, mesmo sem eu ter ferramenta, material adequado, muitas vezes, né? Mas é a nossa capacidade de fazer diferente quando tudo muda ao nosso redor. Então, um dos momentos que a gente viu muito, eu tenho certeza que vocês vão lembrar, né, de muitos exemplos de ser criativo, foi na pandemia, né? A gente viu isso acontecer assim de uma maneira muito clara, né? Tinha todo aquele caos, aquele medo. A gente não sabia. Primeiro a gente achou que ia ficar 15 dias em casa. Depois disso a gente estava 3 meses fechado em casa. Parecia que quando você saía sem máscara, meu Deus, eu vou morrer agora, né? Então tinha muito essa questão do medo, do luto, do isolamento. As pessoas conseguiram descobrir dentro de si caminhos que elas nem sabiam que existiam. Então teve gente Eu que posso perdeu. fazer uma pergunta? Super, Antes pode. até desculpa interromper, que Imagina. eu sou todo enrolado com o telefone aqui e eu não consigo nem pôr a minha imagem, sabe? Mas o que a senhora falou a respeito de quando uma coisa não está no nosso controle, Sim, mas eu não posso falar que eu não estou nem aí, sabe? Porque aí quando diz respeito a uma realidade perfeito. e que condiz com aquilo que eu estou vivendo ou dentro da minha casa ou da minha família,
e eu não consigo achar a solução. Lógico, eu sou cristão, eu vivo de oração, né? A gente sabe os caminhos para percorrer. Mas, assim, na situação que a senhora está falando, como que eu resolveria isso? Esse tipo de coisa. Desculpa eu interromper, tá bom? Não, imagina, não tem problema nenhum. É como eu falei, eu não estou vendo aqui as interações de vocês, então fiquem à vontade para me interromper mesmo. Manuel, a gente não tem receita de bolo, porque é como você falou, né? Eu até coloquei aqui que o meu exemplo era uma coisa super banal que meu marido estava me contando, mas você trouxe pontos importantes, são coisas da minha vida, são coisas de dentro da minha casa e que são importantes para mim e que não estão ali eu não estou vendo solução para eu resolver aquilo. E a gente não tem uma receita para resolver o problema, né? Até na prática clínica, na prática da psicologia, o que a gente vai fazer é acolher o paciente, acolher a história de cada um, né? Coisas que são importantes para você, e é como a gente falou também no início, as nossas histórias, e às vezes uma coisa acontece muito parecida na sua vida, na vida de outra pessoa, você passa de uma maneira, a outra pessoa consegue atravessar de uma forma, né, que parece mais fácil, mas conseguiu sair do outro lado. Então a gente não tem uma receita firmada para isso. O que eu posso sempre te assegurar é que a gente precisa olhar com esse olhar mais otimista para a gente conseguir achar soluções e realmente, assim, se não está no meu alcance resolver, como a gente pode fazer um pedacinho dela? Né, não está no meu alcance resolver tudo, eu não tenho o dinheiro para tudo, eu não tenho a solução para tudo, como eu ajudo dessa pequena forma, né? E a gente também colocar valor nisso, né? Então, a sua pergunta é a sua pergunta, né? A sua colocação é uma colocação muito profunda e que na psicologia a gente nunca vai dar ali a receita do bolo pro paciente, para o cliente, né? Nós vamos ajudar essa pessoa a elaborar aquela situação e sair do outro lado, né? Seja ressignificando, seja trazendo um pouco de criatividade, eu vou fazer só uma parte disso. Então, dessas várias formas que eu estou trazendo aqui, né? Exatamente, os pequenos passinhos que vão ajudando aí. E aí a gente tem toda uma rede de apoio, né? E aí, como eu falei, o tema também é complexo, né? A gente pode ter uma rede de apoio, buscar essa rede de apoio, quem pode me ajudar nesse momento, que seja com informações. Então, cada passo realmente vai ajudando a gente construir essa narrativa e sair do outro lado, né? Porque realmente é muito difícil. Né, não é algo que a gente, nossa, assim, eu preciso ser resiliente hoje, vou conseguir isso hoje. Não, é uma prática, né, é uma habilidade, e uma habilidade, quanto mais a gente exercita, melhor ela vai ficando. Assim como todas as outras, né, habilidades que nós temos. Então, não sei se possivelmente não te respondi com, né, que você falou, o que a gente faz, né? Então, é uma história muito particular de cada um, mas eu espero que tenha trazido aí um pouquinho mais de clareza para você também. Eu agradeço pela resposta, né? Porque Imagina. Como a senhora falou do profundo, o que eu busco em Deus é as coisas profundas hoje. Perfeito. Mas no princípio eu sofri demais, eu passei por um monte de situação do que a senhora falou aí. E hoje eu gostaria de entender um pouco para ajudar um filho, ajudar uma mãe, uma irmã, porque no princípio da fé eu acho que é o pior momento de todo cristão, até chegar Mais difícil, né? num patamar que tenha uma comunhão com Deus, até lá muitas das pessoas desistem nesse meio do caminho. E a resiliência é importante, né? A gente tem entendimento, eu não sabia o que era resiliência, eu ouvi falar um monte de vezes, mas pelo que eu estou vendo agora, é a importância da resiliência na fé, né? E principalmente porque muitas pessoas param no meio do caminho justamente por não ter solução para um problema dentro de casa. Tá bom? Mas eu agradeço aí a atenção, a resposta, e quem sabe num outro momento a gente fala um pouco mais em profundidade desse assunto, mas fico feliz pela resposta e Deus abençoe aí, tá bom? Amém. Perfeito. E eu estava trazendo aqui, né, lembrando, né, que com certeza vocês lembram também do que a gente, né, teve de criatividade. Então, eu trouxe a pandemia como exemplo, porque a gente viu muita coisa nova acontecendo. Professores que aprenderam a dar aula, né,
dentro de casa, na sala dele, as mães que precisaram trabalhar de casa, né, com os filhos ali, gente que perdeu o negócio, criou o negócio do zero. A gente via gente tocando, né, artistas lá tocando nas sacadas dos apartamentos, gente pintando fora e sozinho ali para trazer um pouco de, né, então assim, a criatividade é algo que a gente pode pensar e trazer como pequenos cenários ali, e olhar isso, né, pessoas que mesmo diante do caos, assim mesmo, a gente se pergunta, como que eu posso seguir com o que eu tenho agora? O que eu tenho agora na minha mão é isso, e a gente pensa em situações muito criativas para a gente conseguir alcançar aquele nosso objetivo, né? Então, a criatividade, isso é realmente uma característica da pessoa resiliente, que é a capacidade ali dela imaginar inúmeras saídas, né? Quando os caminhos antigos, eles já não servem mais. Então, não é só sobre ter ideias geniais o tempo inteiro. Nossa, eu tenho uma super ideia e vou arrasar desse jeito. Não. É sobre estar aberto ao novo, né? Então, mesmo com medo. Então, acho que isso que o nosso colega acabou de comentar aqui, né, o Manuel, falando sobre as pessoas que às vezes desistem ali no meio do caminho, né? Então, como as pessoas vão passando por momentos e vão tendo a oportunidade de ressignificar isso e estar aberto àquilo que é novo, algum aprendizado. E é dessa forma também, Manuel, que você vai ajudar essas pessoas, compartilhando, por exemplo, o link dessa aula, né, compartilhando materiais que você acha que para aquele momento, com aquilo que a pessoa está vivendo, uma passagem da Bíblia, né, mandando alguma coisa que vai animar aquela pessoa. Então, tudo isso vai, e é como eu falei, a resiliência é uma habilidade, quanto mais a gente exercita, mais ela vai ficando melhor, né? Então, é sobre improvisar com todos os recursos disponíveis que a gente tem, buscar alternativas, adaptar ali o nosso plano, e isso vale para tudo, vale para o nosso cotidiano, vale para a nossa vida espiritual, vale para a gente sair de buracos ali que a gente entrou, às vezes a gente foi ferido por alguém muito próximo que a gente confiava muito, né? Então, todas essas situações trazem cenários para a gente precisa encontrar uma nova forma de se organizar ali, ressignificar aquilo e transformar uma limitação em uma potência, né? Como que a gente pode fazer dessa forma? Então, a criatividade na resiliência, ela não vem da ausência da dor, né? A dor está ali o tempo inteiro. O que mais a gente tem são aflições, né? A própria Bíblia diz isso, né? Que nós teríamos aflições aqui nesse mundo, mas a gente tirar aí da coragem de criar, mesmo com a dor presente, é quando a gente descobre que dentro do caos também pode nascer algo bom, algo nosso, né, algo vivo ali presente, e a gente sabe que a gente, com o nosso conhecimento em Deus, a gente consegue cada vez mais levar isso para as pessoas. E como que a gente pode fazer isso, né, também, eu queria trazer aqui alguns insights aqui para a gente desenvolver essa resiliência, né? Então, como que a gente pode fazer isso, né? Poxa, Priscila falou tanto em desenvolver, né, que é uma habilidade que eu posso ir mudando. Por vezes, a gente se pega com vários pensamentos de derrota, né, na nossa cabeça, e a gente até se torna ali aquela pessoa vitimista, né, poxa, tudo acontece comigo, nananã, são as crenças limitantes, né, então a gente tem muito esses pensamentos derrotistas, e um das lições para a gente aqui seguir, como que a gente pode exercitar a nossa resiliência, é questionar esses pensamentos. Então, assim, não se permita entrar nesse looping. Nossa, eu perdi o emprego, meu Deus, eu sou horrível, eu sou a pior profissional do mundo, acabou um relacionamento, ninguém vai me querer, não vou conseguir conquistar ninguém. Então, assim, questiona, pare esses pensamentos derrotistas. E, gente, tudo isso é propósito. A nossa mente, ela passeia por lugares que a gente dá espaço para ela passear. Então, a gente também pode dar espaço para que ela caminhe por caminhos que eu quero. Então, questiona esses pensamentos derrotistas, pensamentos de vitimista, né? Tá acontecendo problema com todo mundo. E às vezes a gente acha que, nossa, só acontece isso comigo, né? Então, isso, sabe o que acontece com isso? Tira uma responsabilidade que é nossa, né? E a gente coloca no outro. Ah, porque o outro é que me faz mal. Essa situação é que isso, e se não fosse isso, né? Então, assim, se comprometa
né? A nossa vida é sobre se comprometer. A gente tem uma vida só e um dia de cada vez para a gente fazer significar na nossa vida. Então, esses pensamentos mesmo de vitimização, né, que deixam a gente com essas crenças limitantes, elas tiram uma responsabilidade que é nossa, né? A gente está falando da nossa vida, é uma vida só. Então, assim, questiona esses pensamentos. Todos nós estamos enfrentando batalhas, então enfrenta isso também, né? Sai desse caminho e questiona isso, como pode ser aprendizado, pensa de forma criativa, enfrentar essa situação, vai exercitando isso, busque terapia, né? Então, a terapia é super importante. Se você preferir se identificar mais, procure um terapeuta cristão, né? Como eu expliquei ali no começo, que a psicologia não se relaciona com a religião, mas você buscar um terapeuta cristão te traz um colo muito de alguém que te entende, né? Então, busca essa terapia e de alguém que você se sinta acolhido, né? Tem uma outra prática também, que é de escrever as emoções, né? A gente faz um caderno ali das emoções, como que eu estou me sentindo com isso, e quando a gente vai repassando ali na escrita, eu já consigo elaborar mais, né? A nossa mente já traz novos cenários. Então, escrever as nossas emoções, momentos difíceis que a gente está passando, poxa, tô super chateado com isso, tenta escrever, e aí já vai pensando em situações, pô, nossa, eu estou gastando meu tempo aqui, né, pensando nisso, que assim, não posso resolver, já aconteceu, o leite já derramou, né, então, acho que esse é um grande insight também que eu gostaria de trazer aqui, conversar com alguém que a gente confia, né? Então, escolher, selecionar mesmo as pessoas que a gente confia e conversar com essas pessoas. E, de novo, buscar uma ajuda de um profissional. Às vezes é um médico mesmo que você precisa ir, às vezes é um terapeuta, às vezes, né, é uma ajuda realmente que a gente precisa buscar de uma forma mais estruturada. E aí, só como pontos aqui, porque eu tem teólogos aqui, né, pessoas que sabem muito mais da Bíblia do que eu, né, eu aprendo cada dia um pouquinho, mas eu trouxe aqui grandes exemplos que a gente ouve falar a vida inteira de resiliência na Bíblia, e o primeiro deles foi o próprio Jesus, né, que foi muito obediente, mesmo estando no sofrimento, mesmo estando designado para morrer numa morte mais cruel de todas, numa morte de cruz, né, e Jesus demonstrou toda aquela obediência, mesmo em sofrimento. A gente tem a história de Jó também, né, que é uma história muito conhecida. Então, uma fé, assim, inabalável, perdeu tudo, absolutamente tudo, e a gente vê Jó numa fé inabalável, o próprio apóstolo Paulo, né, que perseverou ali na missão que foi designada para ele. Então, a gente tem na Bíblia muitos exemplos de resiliência, né, de pessoas que perseveraram ali no meio das batalhas, e a gente vai fazer, sim, essa correlação aqui, para a gente ter esses exemplos e a gente também conseguir chegar do outro lado. Então, esse era meu conteúdo de hoje, né? Eu agradeço super a interação aí do Manuel também. Espero que tenha ficado claro aí para todo mundo. A gente pode voltar nesse tema, eu acho que esse é um tema assim, mais profundo mesmo, né? A gente pode levar para alguns lados, né, mais específicos também. Então, fico à disposição e quero só agradecer mesmo a acolhida de vocês aqui, por vocês me ouvirem um pouquinho e a gente aprender juntos um pouquinho mais, né, o que é essa resiliência e como que a gente vai saindo do outro lado. Beleza, Igor? Nossa, muito bom. Meu Deus. Assim, eu fico pensando, só para a gente fechar aqui, todos os pontos que você trouxe são pontos que levam a gente à responsabilidade, né? Eu fiquei pensando muito sobre qual é o meu papel no meu cuidado da Sim. minha mente, porque às vezes a gente fica terceirizando tanto as coisas, né? Ah, que exemplo, a igreja. A, a igreja ela se preocupa conosco, se preocupa, os irmãos se preocupam uns pelos outros, mas nós também temos a nossa responsabilidade, né? Eu lembro o apóstolo Paulo fala sobre a ceia e ele fala que cada um precisa se autoexaminar.
e cada um precisa ter essa autoanálise, ver como nós estamos, né? Então, esse espaço que você passou sobre questionar esses pensamentos, ou escrever suas emoções, parece algo tão óbvio, mas é algo que a gente não faz nunca. As emoções vêm, os desejos vêm, as frustrações vêm, passa por nós como se fosse um trem e leva tudo, e a Vão gente não para atravessando para a gente, refletir. E né? o porquê está acontecendo isso? Qual é o sentido disso? O que Deus quer me ensinar nisso? Porque Exato. e obrigado, Pri, obrigado por trazer com tanta clareza isso, esses assuntos que não são assuntos que são tratados dentro de uma comunidade religiosa, mas eu acho Sim, que muito tratado dentro das igrejas, né? E por isso que cada um de nós fazemos parte de uma igreja, e eu acredito que esse conteúdo vai trazer muita luz é, em nossa vida, né? E eu vejo isso como uma pequena luz no meio do caos, porque uhum, a pequena luz ela denuncia o caos instaurado nas trevas. Então essa pequena perfeito. luz ela vai iluminando, iluminando, e Deus vai nos ajudando, Deus vai nos fortalecendo até a gente chegar na estatura perfeita, né? Então é um é um processo gradativo, a gente tem que ter muita paciência com a gente, né? Exato. Nós temos paciência com muitas pessoas, mas com a nossa pessoa mesmo a gente tem pouca paciência. Então, que Deus continue te abençoando muito. Amigos, alguém Amém. tem alguma pergunta? Alguém tem alguma reflexão para trazer nesse último tempo aqui? Se Eu você quiser tenho. escrever alguma coisa, Mas qual é o filho? pode falar. Ah, tá. Sou Eliana, Celestino. Eu tenho uma reflexão para fazer sobre resiliência, sobre se reinventar. Não sei nem se as duas palavras combinam. Mas esse ano foi um ano desafiador para mim, como professora. Em 2007, me formei na faculdade e comecei a trabalhar. E aí, na faculdade, eu lembro que eu não tinha muita referência, não tive muitas aulas sobre educação especial. Esse ano foi um ano desafiador, onde 10% dos alunos são especiais, né? Tem alguma deficiência. E aí tem sido desafiador, nós temos todo dia, quem não sou eu, todas as professoras, de forma resiliente, trazer conhecimento, atividades adaptadas e para esses alunos. E cada dia mais aumenta, né? De alunos, né? Eu tenho 26 alunos, e de manhã e tarde, e eu dou aula de manhã do Lúcia, à tarde aqui no ensino integral, tem 82 alunos. Todas as deficiências, vocês podem imaginar, pode falar a palavra deficiência, sabe? E aí, aluno com deficiência visual, baixa visão, autista, TDAH, entre outros, né? Então, foi um ano, assim, onde a graça de Deus foi minha aliada master, né? Então, eu já tinha aquele revestimento inicial para dar aula, porque não é fácil, não. E aí eu falei, Senhor, eu preciso de porção dobrada, porque foi desafiador. Então, a Brita estava falando, a Priscila estava falando, bateu, foi de festa, né? Realmente sair da zona de conforto, se revestir, de sabedoria humana, no céu, para frente, e seguir. Não dá para voltar para trás. Gente, 82 alunos, as mães, elas esperam a educação pública. Nós precisamos entregar. É isso.